Olá, seja muito bem-vindo a este canal, um canal que se chama Converse com um Amigo. A ideia que eu trago para esse canal, para esse projeto, é a ideia de que todo vídeo que eu gravar é como se fosse conversa com aquele amigo que meio sincerão, sabe, que fala aquilo que você precisa ouvir. Então o vídeo que eu trago para vocês hoje vai caminhar mais ou menos nesse sentido. Então eu vou começar com a primeira, tranquilo, com uma conversa serena, uma conversa mais amistosa. E conforme a gente for se acostumando uns com os outros, eu vou aumentando o tom naquilo que nós precisamos ouvir. Lembrando, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então tudo aquilo que eu falar para vocês eu vou estar escutando primeiro. Então não faria sentido nenhum eu não executar absolutamente nada do que eu estou dizendo e ficar aqui só falando. Nos próximos vídeos eu vou começar a trazer uma ideia mais estilo vlog das coisas que eu tenho feito para que vocês possam também acompanhar. Beijo no coração, fiquem com o vídeo e até mais. Você já reparou que dentro da nossa cabeça tem uma voz que sempre está nos aconselhando a fazer exatamente o contrário daquilo que a gente deveria realmente estar fazendo? Você já reparou isso? Muitas vezes nós criamos projetos, expectativas, nós fazemos planos, só que nós falhamos na execução. Nós falhamos na hora de executar aquilo que a gente planejou, porque planejar é gostoso, planejar é bom. Dentro do campo do planejamento, tudo está dentro do seu controle. Você consegue controlar tudo, você consegue prever todas as coisas, você consegue estruturar um encadeamento de acontecimentos para que aquilo saia perfeito como você gostaria que saísse. Porém, quando nós partimos para o campo da prática, nós vemos que as coisas não são tão simples como nós acreditávamos que poderia ser. E é nesse ponto que nós costumamos desistir das nossas ideias. É nesse ponto onde a gente costuma a ver que as ideias que nós tínhamos são inviáveis. O fato de nós desistirmos muitas vezes das ideias que nós havíamos concebido, acreditando que fosse uma ideia maravilhosa, uma ideia incrível, uma ideia impressionante, é porque nós temos um inimigo chamado perfeccionismo. Todo mundo, tenho certeza que todo mundo, quando faz um currículo vitae, a pessoa coloca lá um defeito, a pessoa coloca perfeccionista. Eu já fiz muito isso, de colocar como defeito como o perfeccionismo sendo um defeito. E de fato o perfeccionismo ele é um defeito quando ele impede você de fazer outras coisas, quando ele impede você de alcançar o próximo degrau da escada. Você fica o tempo todo olhando para aquele esboço, aquele projeto, procurando defeitos, e você não executa aquilo que você deveria estar fazendo. Nós deveríamos passar mais tempo executando do que mais tempo planejando. Porque só no momento da execução que você vê que uma coisa faz sentido, que uma coisa é real, que aquela coisa ela tem razão de ser, razão de existir. E não importa o quanto o nosso projeto, aquilo que a gente quer, esteja perfeito para nós, porque na realidade para outras pessoas aquilo ali talvez esteja mediano, talvez esteja ruim, porque o perfeccionismo é só uma sombra da luz que nós estamos projetando naquela ideia inicial, né? E por que eu estou falando sobre perfeccionismo, sobre projetos, qual que é a minha ideia? Qual que é a minha ideia inicial com esse canal? É porque eu sou um cara que eu passei muito tempo idealizando inclusive esse canal, né? E nunca executei absolutamente nada, ficava somente no plano da execução e sempre procurava uma desculpa, procurava uma desculpa para não fazer o que eu deveria estar fazendo exatamente agora, gravando um vídeo. E talvez o fato de eu ser um cara muito retraído, um cara que tem dificuldade em expor a minha imagem, em falar com as pessoas, talvez isso tenha colaborado para que eu nunca fizesse, né? Mas eu estou num ponto da minha vida onde
eu simplesmente não estou ligando para opinião. Opiniões construtivas são sempre muito bem-vindas. Se você quiser comentar, inclusive aqui embaixo, você poderia fazer assim, poderia fazer de tal jeito, eu vou acolher muito bem isso. Mas opiniões do tipo assim, você é feio, eu não gostei do seu conteúdo, não sei o que, eu tenho certeza que as pessoas que têm a ideia de comentarem essas coisas são pessoas que estarão fazendo muito menos do que eu, né? E muitas vezes as pessoas que comentam na nossa vida, que criticam o que nós estamos fazendo, são pessoas que vão fazer ou estão fazendo muito menos do que nós. Então, nós precisamos executar mais, fazer mais. O mundo precisa dessa ideia que nós estamos escondendo só para nós. A Bíblia, não sei se vocês têm o hábito de ler a Bíblia, ou se já leram a Bíblia, que a Bíblia tem uma passagem que fala sobre os talentos. Eu não me recordo qual passagem que é, mas quem já foi à igreja aí já deve ter ouvido essa ideia, onde o Senhor deu talentos para cada uma das pessoas, e aí ele diz no final assim: aquele que multiplicou seus talentos ainda vai receber mais, e aqueles que esconderam seu talento, ainda aquilo que tinha lhe será tirado, né? Então esses talentos nós podemos, eu acredito que fosse dinheiro, naquele contexto seja o dinheiro, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes a habilidade que você tem de se comunicar pode valer ouro. A habilidade que você tem de falar o que você pensa, de desenhar o que você desenha, de transmitir a mensagem que você tem para transmitir, possa valer ouro. E não estou falando de ouro pecúnia, ouro dinheiro, mas ouro de contato, conexões, ideias, desenvolvimento. Tudo isso tem um poder de transformar a nossa vida. Então nós precisamos perder o medo de errar. Nós precisamos perder o medo de errar, perder o medo de sermos criticados, perdemos o medo e simplesmente fazer. Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Nós precisamos perder o medo de fazer as coisas, porque às vezes a nossa imperfeição vai conversar com a imperfeição do outro. Aquilo que nós achamos em nós que é imperfeito, que é ruim, que não faz sentido, vai conversar com a imperfeição do outro, e talvez a tua imperfeição faça com que o outro tenha coragem de executar aquilo que ele está querendo fazer, simplesmente porque ele viu você fazendo, mesmo imperfeito. Então a nossa imperfeição ela tem o poder de ajudar outras pessoas também, porque nós vivemos num contexto onde todo mundo quer ser perfeito. Se você pega lá o contexto das redes sociais, você vai ver que todo mundo naquela rede social, ela tenta ser o mais perfeito possível, até para validar a sua aceitação social, né? Quanto mais curtidas eu tenho na minha foto, mais validado socialmente eu sou. Quando na realidade não significa absolutamente nada. Porque às vezes a pessoa que na rede social ou em qualquer outro contexto é uma pessoa maravilhosa, perfeita, linda e tudo, você vai ver na vida real, cara, não é nada daquilo. É uma pessoa difícil de conversar, uma pessoa difícil de conviver, é uma pessoa difícil de não sabe se comunicar, uma pessoa que quer tudo do jeito dela, uma pessoa que socialmente, no contexto social de sua família, é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa difícil de conviver. E isso é um grande problema, porque ela transmite em sua rede social que é perfeita, quando na verdade não é, né? Pega, por exemplo, as redes sociais de grandes artistas. Naquela rede social parece que o cara é muito perfeito, tudo que ele faz é bom, tem muitas pessoas validando socialmente esse indivíduo, mas na prática, no convívio, no dia a dia, talvez não seja exatamente aquilo, sabe? Talvez não seja exatamente aquela pessoa que ele transmite tanto pela sua rede social. Então, usar como critério redes sociais, por exemplo, é um tiro no pé para o seu processo, né? Principalmente você que está me assistindo, se você tem dificuldade de se comunicar, dificuldade de falar o que você pensa, se você usa como critério as suas redes sociais, você está usando de forma muito errada,
Talvez as pessoas que você siga, elas apresentam ali uma realidade que na verdade não é uma realidade. É ficção. Eles apresentam personagens de ficção e é muito fácil ser um personagem. É muito fácil a pessoa construir um personagem, uma persona, e se vestir daquilo e pronto. Aquilo ali é o ápice da perfeição. Quando na verdade tudo que nós humanos precisamos somos de olhar para as pessoas e verem naquelas pessoas as nossas imperfeições também. Conseguir nos reconhecer em alguém. Isso, eu acho que isso é um ponto muito, muito relevante, muito legal, muito bacana da gente ver nas pessoas. Não estou aqui com a intenção de, com o perdão da palavra, de cagar regras. Não quero que você ouça o que eu estou dizendo e entenda isso como sendo algo absoluto, né? Mas eu quero que você pegue tudo isso que eu estou falando aqui e veja, faça um recorte e veja o que disso faz sentido para você. O que disso que eu estou falando aqui combina com sua realidade, né? Pode pegar parte disso aqui que nós estamos conversando. Se você quiser deixar nos comentários aqui, eu vou fazer questão de responder a todos os comentários, todas as pessoas que comentarem, se isso aqui que eu estou conversando com vocês faz algum sentido, beleza? Ainda falando sobre o medo de fazermos as coisas, de executarmos as coisas que a gente gostaria, principalmente fazer e executar uma coisa que envolve, de certa forma, a aprovação social. Na realidade, muitas coisas só dão medo porque nós não fizemos ainda. Muitas coisas só são para nós um mar de monstros porque a gente ainda não teve a capacidade de entrar naquele mar de monstros. Nós não tivemos a capacidade de explorar aquele mar de monstros, né? Todo mundo tem ali a sua área específica da vida onde precisa trabalhar, precisa desenvolver, precisa evoluir. Eu tenho um exemplo até quando eu estava na faculdade, nós estávamos apresentando um seminário e um colega estava extremamente nervoso, ele segurava uma folha sulfite, a mão dele estava tremendo tanto que alguém foi lá e deu um caderno para ele e aquele caderno começou a tremer muito também. Então esse momento, como eu estava comentando aqui com vocês, do colega da faculdade, foi tão traumatizante para ele que na sequência ele saiu, trancou o curso e nunca mais voltou. Então ele viveu um clássico momento onde ele não conseguiu romper essa barreira do medo que ele tinha, da fobia que ele tinha social, de se apresentar, de falar em público, de defender um ponto de vista. Não conseguiu vencer isso e isso para ele eu tenho certeza que o assombra até hoje. Então aqueles medos que nós não enfrentamos, em algum momento da vida nós vamos acabar voltando para ele, nós vamos acabar nos encontrando com ele novamente e tendo que ali lidar com ele talvez num contexto muito pior. Então nós precisamos romper ou pelo menos conhecer quais são os nossos medos, quais são os nossos obstáculos, quais são as nossas dificuldades para que nós possamos dar sequência, continuar evoluindo. Sobre o fato de nós nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, a grande verdade é que está todo mundo preocupado demais com a sua vida própria. Todo mundo está preocupado com as suas escolhas, com as suas decisões, com seus próprios projetos. Todo mundo tem uma preocupação. E talvez quando essa pessoa te ver, ele não vai lembrar de você daqui 2 dias, esse cara já te esqueceu, talvez no próximo momento. Porque se eu perguntar para você exatamente nesse momento, quais foram os últimos, 3 stories que você assistiu no Instagram, ou quais são os 3 últimos Reels que você viu no Instagram, talvez você nem se lembre, porque o cérebro nosso está tão adaptado a eliminar tudo aquilo que não tem relevância, que parece que nós vivemos um momento onde nada tem relevância, porque o nosso cérebro tá vivendo com tanta informação que ele precisa escolher o que vai ser armazenado com muito critério para que a nossa cabeça não fique sempre cheia de coisas e se esqueça daquilo que é primordial e essencial. Então,
eu sei que eu já falei muita coisa aqui, não sei se o que eu tenho dito aqui faz sentido para você. Se faz, faz um comentário aqui no vídeo, fala, ó, tal parte conversou comigo, fez sentido para mim, eu acho que esse conteúdo é relevante para mim. Comenta embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, novo, estamos começando agora, então tem muita coisa legal para falar para vocês, muito resumo de livro, muita ideia legal que eu tenho aqui para trazer para vocês. Então, assim, participe, vamos criar uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que se ajudam, diferente de muitas outras comunidades da internet. O objetivo meu aqui é ajudar você, não tem custo, ninguém vai cobrar absolutamente nada de ninguém aqui. A ideia é criar pessoas fazedoras, pessoas que executam mais e planejam menos. A minha ideia é essa. Então, já para eu caminhar para o final desse vídeo aqui, eu queria dizer para você o seguinte. Queria finalizar esse vídeo dizendo que tudo aquilo que nós pensamos o tempo todo, de alguma forma nós vamos conseguir alcançar. Observa a tua vida pessoal. Tudo aquilo que você almejava, tudo aquilo que você pensava muito, tudo aquilo que você não tirava da tua cabeça, de alguma forma você tem isso hoje. Pode observar, observa a tua vida, faz uma pausa depois e observa, olha para as coisas que você tem. Pode ser relacionamento, pode ser um conhecimento, pode ser um objeto, pode ser bens, pode ser qualquer coisa. Observe essas coisas que você tem e veja que de alguma forma você pensou nisso o tempo todo por algum tempo e hoje você tem isso. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que tudo aquilo que nós não paramos de pensar, nós vamos conquistar em algum momento. Não importa aquilo que seja, desde que as nossas escolhas estejam alinhadas com esse pensamento, com esse objetivo. Frase final, para encerrar esse vídeo. Não sei se nos demais vídeos eu vou usar esse tipo de abordagem, mas é uma frase que eu vi e que me tocou o coração, que diz o seguinte: nós temos asas e preferimos nos rastejar. Beijo no coração, até o próximo vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e até breve.